Por que o seu QI é maior do que o QI de seus antepassados? Que tal fazermos uma viagem rápida ao longo da história cognitiva do século XX? Essa também foi a proposta do filósofo e cientista cognitivo James Flynn durante o TED em 2013. Flynn também é o responsável pelo conceito conhecido por Flynn Effect, ou seja, o fato mensurável de que cada geração sempre pontua mais alto em testes de QI do que a geração anterior. Portanto, estamos realmente ficando mais inteligentes ou apenas pensando de forma diferente? Nesta turnê relâmpago pela história cognitiva do século XX, veremos que foram as mudanças na maneira de pensar e com participação direta da linguística e de conceitos lógicos que culminaram em surpreendentes avanços em nossa capacidade de resolver problemas. Também veremos que o mesmo efeito em sentido reverso acarreta surpreendentes atrasos em nossa capacidade de resolver problemas. Capacidade essa medida também pelo fator G, ok? Então, por que durante o último século a nossa capacidade de resolver problemas foi incrementada tão dramaticamente? Sabemos perfeitamente que os carros que as pessoas dirigiam em 1900, por exemplo, mudaram muito, incluindo um sem número de funcionalidades e dispositivos tecnológicos. Também idealizamos, projetamos e construímos estradas muito melhores, viadutos, túneis. Então, a nossa capacidade de resolver problemas foi desafiada e respondemos em um nível inédito na história. Mas os nossos cérebros, sabemos, não foram alterados fisiologicamente nos últimos 200 mil anos. E contamos, portanto, com o mesmo aparato neuropsicológico de nossos ancestrais na savana africana. Então, o que mudou? Bom, partimos deste ponto, da savana, onde nossos antepassados enfrentavam um mundo concreto, objetivo e visceral. E analisemos essa condição biológica e evolucionária, e cuja ciência correlata, ou neurociência evolucionária, será objeto de uma série específica, ok? Bom, assim como a neurociência social, que também terá uma série própria em nossa plataforma. Portanto, o nosso ponto de vista aqui mede o quanto o comportamento destes grupos, à época, os beneficiaria, até chegar em nossos dias e utilizando o mesmo critério para analisar como o nosso comportamento nos beneficia no confronto inexorável com um mundo muito mais complexo e onde fomos obrigados a desenvolver outros caminhos e construções mentais para as novas contingências. Também disporemos de um canal específico e uma série de vídeos para analisar a ciência da complexidade, um assunto muito importante. Mas, retornando à nossa viagem cognitiva, ok? Eu gostaria de explorar como nós vestimos aquele mundo concreto de nossos antepassados com metodologias classificatórias a partir do nosso instinto à categorização. Nós, eles, a pena branca, a pena azul, que também explica muito o sectarismo, E também vamos investigar
como enriquecemos os nossos construtos com abstrações semânticas e conceituais pelo instinto da linguagem até a arte da linguística. E como induzimos consistência lógica a essas abstrações dialéticas, a partir do instinto metafórico, no giro fusiforme e a partir de mutações ao longo de nossa história. E dispomos até mesmo de uma espécie de reengenharia lógica, ou a arte da dedução, a dedução lógica. Mas também sendo capazes de induzir ou deduzir lógica ruim, fraca ou falaciosa. Por exemplo, construções muito simplistas do tipo ou isso ou aquilo decorrem de nossa tendência à polarização e ao maniqueísmo, e desprezando assim outras vigorosas possibilidades lógicas, e incorrendo, via de regra, na falácia do terceiro excluído e do bom exercício categórico, abstrato, lógico e dedutivo. Finalmente culminaremos em cenários hipotéticos, né? Cenários hipotéticos e cenários complexos, né? Imaginando até mesmo o que poderia ter acontecido ou que poderá acontecer, e se, ou será que? E a arte da construção hipotética floresceria na filosofia, antes do advento da ciência, que também começaria como uma arte, né? Quando a filosofia enrijeceu e cristalizou, a ciência seguiu o seu rumo, atida ao método dedutivo baseado em prova, para transformar o mundo para sempre, e para melhor, muito melhor. Neste vídeo, quero chamar a atenção para essa mudança dramática em relação ao QI. Esse é o meu foco. Com um incremento objetivamente mensurável e assustador ao longo do tempo. Se tomamos os testes de QI desde que foram inventados no início do século passado e analisamos geração após geração, e se os submetemos à geração seguinte, vemos um incremento considerável no resultado. Mas quando apresentamos esses testes, os mais consagrados ao longo da história, à nossa geração, assinalamos um assustador incremento. As gerações humanas modernas são demarcadas por intervalos de 25 anos, e os testes de QI evoluíram muito em critérios e dificuldades. Por exemplo, analisando a pontuação média do século passado, à luz de testes de hoje, eles teriam um QI de 70 em nossos dias, o que equivale à fronteira com o retardamento mental. A média em nossos dias é 100, que equivaleria a 130 em testes na geração passada, ou seja, no limite para indivíduos superdotados. Portanto, a média em nossos dias equivale a uma geração de superdotados no passado. E tudo isso suscita outras e desconcertantes questões. Por exemplo, nossos ancestrais imediatos estavam à beira do retardamento mental, e o que nos levou a esse salto? Bom, e vamos logo ao necessário esclarecimento. E que tal na perspectiva de um extraterrestre? Imaginem um marciano arqueólogo, e arqueologista e especialista em balística, né? E ele reparou que em 1865, 100 anos antes do meu nascimento, as pessoas em média acertavam uma bala em um intervalo de 1 minuto, uma distância fixa estabelecida. Então, ele descobriria que em 1898, elas acertavam 5 balas no alvo em 1 minuto. Por volta de 1918,
as pessoas acertariam 100 balas no alvo e destroçando-os. Perplexo, ele talvez concluísse que os testes demonstravam o quanto as pessoas tinham deixado suas mãos seus braços mais firmes, sua empunhadura mais precisa, ou a visão mais aguçada, tipo uma evolução horizontal, né? Ou se possuíam maior ou menor afinidade com o armamento, sei lá. Mas ele estaria no caminho equivocado, sabemos disso, e sabemos o motivo. E afinal, como a performance pode ter escalado tão discrepante patamar? Bom, bem, agora vamos à resposta. E então podemos ajudar o marciano. Se o marciano analisasse os registros arqueológicos, e documentais sobre os campos de batalha ao longo da história, ele descobriria que as pessoas tinham apenas mosquetes na época da Guerra Civil Americana. Depois, as pessoas dispunham de rifles de repetição na época da Guerra Hispano-Americana, por exemplo, e metralhadoras na época da Primeira Guerra Mundial. Em outras palavras, era o equipamento, a tecnologia nas mãos do soldado médio, à época, que induzia toda essa discrepância. E não a acuracidade da visão, a firmeza das mãos. Bom, agora precisaremos de um pouco de imaginação para transportar essa artilharia de guerra para a artilharia mental. A artilharia mental desenvolvida ao longo desses 100 anos. E o fantástico neuropsicólogo russo Alexander Luria, considerado um dos pais da neuropsicologia, nos brindaria com uma análise profunda e também experimental do comportamento das pessoas às vésperas de nosso tempo, às vésperas da modernidade. Um tempo hoje, vivemos um momento tão complexo e dependente da ciência, mas eles já dependiam da ciência. E ele descobriu que as pessoas, em média, resistiam muito ou apresentavam dificuldades para classificar seu mundo concreto. Gerações passadas apresentaram grandes dificuldades para as abstrações, por exemplo. Luria demonstrou ainda que eles encontravam enormes dificuldades em formular e lidar com hipóteses. Portanto, estavam presos à rudeza da rigidez concreta e do visível, das coisas visíveis, palpáveis, incapazes, portanto, da dedução, do convívio com o hipotético, ou de especular sobre o que poderia ser, ou o e se. Também estavam aprisionados em dualidades, e isso está bem evidente na crise em nosso país, em nossos dias, confrontando ciência e ideologia e demonstrando incríveis dificuldades lógicas e categóricas no debate. E Luria pôde ainda demonstrar tudo isso, ou seja, que o homem médio da geração passada não lidava bem com as abstrações, ok? E imaginem, portanto, um homem medieval como Bolsonaro, como seria, como tem dificuldades para lidar com abstrações, com lógica, com hipóteses, com categorias, com tudo, E podemos dizer ainda que a geração passada utilizava uma lógica muito pobre, culminando em aprisionar as possibilidades abstrativas. Possibilidades abstrativas nada tem a ver com misticismo ou superstição, sendo misticismo e superstição atividades irregulares exatamente na região das abstrações e metáforas, giro fusiforme, giro angular e também nos lobos temporais. Bom,
Mas essa geração que estamos analisando, né, do século passado, essa geração também parecia mais suscetível ao medo e estavam mais à mercê de causas místicas, né? Com o conhecimento, a estatística, os métodos e os métodos analíticos, né? Os medos e misticismos e superstições tendem a desaparecer. Com ciência, a ciência entra por uma porta e a superstição sai pela outra, né? As entrevistas ou anamneses conduzidas por Luria são um marco nesse entendimento. Mas nós fizemos muito mais de lá para cá e a neurociência acumula hoje 44 prêmios Nobel. Por exemplo, Lula não, de forma alguma. Lula também é medieval. Mas Luria, por exemplo, conversou com o chefe de uma comunidade rural russa com apenas 4 anos de escolaridade. E essa era a média em escolaridade em 1900, na Rússia. Bom, e ele perguntou àquela pessoa, né, em particular, o que corvos e peixes tinham em comum, ok? Então esse senhor respondeu que, abre aspas, né? Ele disse que, abre aspas, absolutamente nada. Você sabe, eu posso comer um peixe, não posso comer um corvo pode bicar um peixe não pode fazer nada com um corvo, fecha aspas. Bom, esse senhor elaborou a questão, né, à luz de seu aparato, né, de instrução lógica e categórica, etc. Luria então ponderou, abre aspas, mas os dois não são animais, fecha aspas. Então esse líder rural respondeu, líder rural, inclusive com certo destaque, né, dentro de sua comunidade, respondeu, abre aspas, claro que não. Um é um peixe, o outro é um pássaro, fecha aspas. Portanto, o senhor estava interessado efetivamente no que ele poderia fazer objetivamente, né, com o peixe, com o corvo, mas era incapaz de extrapolar o conceito para admitir, por exemplo, que ambos eram animais, ok? Portanto, pertencentes à fauna como nós. Pensem nas consequências disso e de como isso contribuiu para nos apartar da natureza, e dos peixes e dos corvos e do reino animal, suscitando um sem número de hipóteses de baixíssima qualidade sobre uma tal divindade humana. Bom, isso, claro, envolve o desenvolvimento da inteligência verbal, envolve, né, a verbalização e a arte da linguística, da gramática e da semântica, além de lógica e teoria de conjuntos. E notem que todos esses tópicos estavam ausentes na educação à época, né? E certamente ausentes nos primeiros 4 anos de vida, de estudo desse senhor. Mas dispomos dessa capacidade lógica, muito embora dependa de desenvolvimento. Ou seja, essas capacidades citadas precisarão ser desenvolvidas antes que as janelas de imprinting se fechem para sempre. Aí aprofundaremos esse ponto em outro vídeo, ok? Mas observem, por exemplo, como analogia, que a fala é inata, mas ler e escrever não, e demanda indução e dedicação para o desenvolvimento desta arte, ok? A leitura e escrita. Se perdermos a área de Broca, perdemos a capacidade de articular sentenças. Mas não existe uma área para a escrita ou uma área para a leitura, ok? Isso envolverá a visão, interpretação dos caracteres, semântica, para finalmente conjurar um diálogo interior em nossa mente. Aí sim, envolvendo também as áreas de Broca e Wernicke, além de habilidades psicomotoras, né?
E voltamos a Lúria. Estou com Lula na cabeça. Ele entrevistou outra pessoa, um homem médio do Oriente Médio. Abre aspas. Lúria disse: não há camelos na Alemanha. Hamburgo é uma cidade da Alemanha. Portanto, existem camelos em Hamburgo? Fecha aspas. E o sujeito respondeu, abre aspas, bem, se é grande o suficiente, deve haver camelos ali, fecha aspas. Então, Lúria retrucou, abre aspas, mas o que as minhas palavras significam para o senhor? Fecha aspas. E ele então arrematou, abre aspas, né? Bem, talvez seja uma pequena aldeia e não haja espaço para camelos, fecha aspas. Em outras palavras, o Senhor não era capaz de abstrair o problema, de um problema concreto que ele tenha vivenciado ou que esteja vivenciando, para uma questão lógica e categórica, né? Esse indivíduo médio, portanto, só era capaz de tratar de questões concretas, visíveis, audíveis, palpáveis, palatáveis, né? Ele estava acostumado com os camelos nas aldeias e era totalmente incapaz de construir uma hipótese e imaginar a Alemanha, que ele não conhecia, e conjecturar sobre a existência ou não de camelos por lá. Uma terceira entrevista foi realizada com um caçador de ursos e versando sobre o Polo Norte. E este indivíduo nunca havia estado por lá, assim como a maioria de nós. E Lúria começou assim, Lúria brilhante sempre, né? Abre aspas. No Polo Norte sempre há neve. Onde quer que haja neve, os ursos são brancos. De que cor são os ursos do Polo Norte? Fecha aspas. E o senhor respondeu, abre aspas, tal coisa deve ser resolvida pelo testemunho. Se um sábio viesse do Polo Norte e me dissesse que os ursos eram brancos, eu poderia acreditar nele, mas todos os ursos que vi até hoje são marrons. Fecha aspas. Mais uma vez, observem, a pessoa rejeita transpor as fronteiras de sua experiência direta para imaginar uma situação hipotética. Ou seja, ele estava acostumado a caçar ursos coloridos, né? Marrons. Mas notem que ele pode lidar com a ideia de receber o testemunho de outra pessoa, no caso um sábio, né? Desde que esse sábio tivesse visto os tais ursos brancos. Nesse caso, existe um fato interessante, a transferência do testemunho a um sábio. Isso explica, em parte, o fato o fato das pessoas não saberem como lidar com o invisível, mas podem transferir esse testemunho a terceiros. Por exemplo, um pastor, né, que fala e vê, fala com divindades e as vê, né, recebe espíritos, né, ou ursos brancos. Um dos entrevistados disse a Lúria, abre aspas, como podemos resolver coisas que não são problemas reais? Nenhum desses problemas é real. Como podemos resolvê-los? Fecha aspas. Mas estamos propondo um problema logicamente correto, muito embora hipotético. Né? Mas eles não alcançam a questão, né? Por outro lado, nós inventamos os dialetos da comunicação primitiva para que não pudessem ser facilmente imitados ou compreendidos, né? Depois isso foi revisado. A linguagem, como costumo dizer, parafraseando Pinker, é um instinto que permite uma arte marcial, nesse caso, né? E que evoluiria mais tarde para a linguística moderna, ok? Portanto, na gênese do desenvolvimento humano,
a linguagem ainda não possuía a forma indexada que caracteriza as nossas línguas modernas, ok? Utilizávamos símbolos, ícones e uma fonética rudimentar. Por exemplo, o povo Piranhã da Amazônia, ainda em estado neolítico, né, aos nossos dias, possui apenas 11 fonemas para os homens, enquanto as mulheres se comunicam com apenas 10. Todo o exposto, né, também nos remete a outro instinto indelével em nossa espécie, como já foi dito, né, e que caminha para e passo com a arte da linguagem, a categorização, operando desde categorias simples, como a numérica, até adjetivações bem mais complexas. Certos povos, por exemplo, não têm o 0 no sistema numérico, outros não têm o 1, e alguns povos contam 1, 2 e muitos, o que significa que os seus desafios não exigiram o domínio de categorias quantitativas e especificidade além desse ponto. A polarização é outra tendência muito forte em nós humanos, assim como o maniqueísmo, não só polos opostos, mas contrários. Resumindo, temos a classificação, a quantificação, o uso de lógica, a capacidade da abstração, da dedução, e que nos permitem levar hipóteses bem a sério, especular, inferir, planejar e progredir. E assim foi. Saímos então do laboratório de Lúria, das salas de aula do ensino básico e fundamental, e exploremos um pouquinho mais o mundo real. Em primeiro lugar, em nossos dias, né, boa parte das pessoas obtém um diploma do ensino médio, ou seja, passamos de 4 a 8 anos, de 8, 9 anos de educação, né, para saltar a 12, 13 anos de educação formal, né? E 52% dos americanos, por exemplo, já experimentaram algum tipo de educação superior. E não apenas temos muito mais educação, instrução, mas muito dessa educação é científica. E não poderemos fazer ciência sem classificar o mundo. Mas esqueçam a péssima lógica classificatória da taxonomia aristotélica. Você não pode fazer ciência, por exemplo, sem propor hipóteses, né? Você não pode fazer ciência sem tornar suas proposições logicamente consistentes. E mesmo na escola primária, as coisas mudaram, ou seja, os alunos são desafiados a pensar para responder, ao contrário de apenas memorizar, né, ou repetir um mantra, ou repetindo o passado. Somos estimulados a construir o futuro e não a repetir o passado. Mas isso ainda está longe de ser predominante e, ao contrário, infelizmente. E a educação continua sendo maiormente ideológica, catecismos à esquerda e à direita. Um estudo analisou, por exemplo, os exames escolares aplicados a jovens de 14 anos no estado de Ohio, em 1910, e descobriram que todos eles buscavam informações concretas e socialmente valorizadas. Por exemplo, quais são as capitais dos estados, e questões que pudessem ser apenas respondidas com decoreba ou com uma resposta direta, uma resposta objetiva e sem, portanto, reflexão, e confrontaram com os exames que o estado de Ohio aplicou em 1990, e ficou evidente que que agora tratávamos de abstrações, de lógica, de reflexão, algo como por que na maioria dos estados a maior cidade não é também a capital, né?
Isso vale, na verdade, para a realidade americana, claro, né? Mas isso porque a legislatura estadual, né, era controlada fortemente por representantes do campo, e muitos deles eram conservadores e avessos à vida nas cidades grandes, né? A modernidade, né? A liberdade. Então, em vez de colocar a capital em uma cidade grande, eles a colocavam em uma sede de condado, né? Conservadora, tradicional, onde fosse mais possível, onde fosse mais fácil controlar as coisas. Por exemplo, Albany, né? Ao invés de Nova York, como capital do estado de Nova York, ou Harrisburg, ao invés da Filadélfia, de Philly, na Pensilvânia. O enfoque da educação mudou, né? Mas precisa mudar ainda mais e muito mais. Precisamos educar as pessoas para confiar em suas hipóteses, deduções lógicas, né? Utilizando abstrações e vinculando-as logicamente de forma consistente, útil, confiável, né? Precisamos educar as pessoas para que pensem e pensem cientificamente. Isso é quase um pleonasmo. Ciência, do latim scientia, ou conhecimento. O processo cumulativo pelo esforço coletivo, através do método dedutivo, baseado no valioso princípio do ônus da prova. No próximo vídeo, falaremos, né, faremos a transposição desse assunto, né, sobre a educação para a formação laboral, profissional, né, e os impactos sobre os empregos, né, e as tendências nesse sentido. Não percam. Queria deixar só uma última reflexão quando comparamos ciência e ideologia. Na ciência, nós solicitamos a você que pense. A ideologia, o dogma, solicita a você que submeta-se. Não me parece uma troca justa.